O que é que a sociedade tem oferecido para as crianças hoje? Os irmãos já perceberam que os RG que hoje são imprimidos para as crianças, a opção de sexualidade já não querem colocar mais. Quando nós nascemos, nossos pais foi lá. Que sexo é a criança? Masculino. Feminino. Hoje já não. É obrigatório. Olha o padrão. Olha a moldura que o mundo quer oferecer para as pessoas. Já desde a infância colocando em dúvida sobre a sua natureza. Tem um grande escritor e estudioso da palavra que diz assim que o mundo, ele apenas não oferece. Ele oprime as pessoas a se encaixar no molde que eles criam. Ou seja, hoje não é obrigatório, é opcional. Daqui uns dias, já estão fazendo campanha para as pessoas não colocarem ou retirar do seu RG a sua sexualidade. Já tem, né? Daqui uns dias vai obrigar as pessoas a retirar. Porque com o tempo eles acham que as pessoas se acostumam, se conformam, se habituam àquilo. É por isso que já percebeu que o chip foi aparecendo assim de forma sorrateira? O chip foi aparecendo hoje, para nós já é normal. Quem quiser ter um celular tem que comprar um chip. Quem quiser ter um cartão já vem com chip. A minha esposa estava falando algo que eu não sabia. Existe um anticoncepcional que é um chip que a mulher coloca no braço. Para entrar em empresa, para viajar. E se perguntar para um cristão, o que você acha do chip? É normal, já está, né? Por quê? Satanás, ele vem de forma como sapatinho de algodão. É a história do sapo morto em banho-maria. Ele entra dentro da água enquanto está fria e ele não sai de lá. Se alguém esquentar aquela água, ele fica lá. A água vai ferver, ele vai morrer e ele não sai da água. Pode fazer isso com qualquer anfíbio e você vai ver, ele não vai sair da água, ele morre e continua dentro da água. Porque a água vai esquentando numa proporção que ele não consegue sair. Porque se acostuma, se adapta àquilo. Satanás, ele vem se infiltrando de forma sorrateira e as pessoas não vão percebendo. De repente se adapta a viver daquela maneira, se conforma a viver, se acostuma, se habitua a estar daquela maneira. Então, o cristão precisa estar atento, por quê? Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos dizer para nós hoje: não se acostume com a forma que o mundo quer impor para você. Não se acostume a viver da forma que o mundo quer. Aleluia! Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que prepara um culto como esse para nos dizer: eu e você ainda estamos de pé, porque o Espírito Santo não nos deixou nos acostumar, como o mundo já se acostumou. Quer ver? Se você ficar sem vir um culto, os cultos são segunda, quarta, um sábado sim e todos domingos. Se acostume a não vir um culto. A gente sente falta, poxa. Aí você vê os vídeos dos louvores e tal. Mas você se acostumou a não vir, que você acha normal. Se você fica sem participar de uma Santa Ceia, a sua consciência fica. Mas se você fica 2, 3, para aquela pessoa tanto faz. Porque vai se acostumando. Só que o cristão não pode se acostumar com essas coisas. É por isso que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para ser um despertar
e não nos deixar nos acostumar. Aí Paulo continua dizendo: mas transformam-se pela renovação da sua mente. Existe aqui duas coisas: transformação e renovação. A palavra transformação, eu estava observando a sua tradução. Se você olhar no grego, ela está escrita assim: metamorfose. O que quer dizer metamorfose? Uma completa e profunda mudança no estado ou no caráter de uma pessoa. Para a gente entender a palavra metamorfose, é só lembrar do processo da borboleta. Ela é uma lagarta. Começa como uma lagarta. Mas chega um momento da vida dela que ela come e depois ela se isola. E em volta dela é criado um invólucro. E aquilo ali ela fica um tempo. Se esconde de tudo. Não come, não se alimenta, nada, fica ali dentro. Ela entrou para aquele ambiente como uma lagarta. Mas depois que ela passa pelo processo de metamorfose, ela sai de lá uma borboleta. Só que tem uma coisa interessante nisso. Ela ainda continua sendo a mesma. Entrou como uma lagarta, mas tudo aquilo que ela tinha e possuía das suas de animal, ela apenas mudou a sua forma, mas continua na sua essência a mesma. Não morre e nasce outra, é a mesma. Então a palavra metamorfose se traduz nisso. O cristão precisa estar sempre no processo de transformação, porque isso modifica o nosso estado e o nosso caráter. Agora, eu estava olhando também a raiz dessa palavra transformação. Ela iniciou-se no latim, que quer dizer mudança de forma ou aspecto. Agora, como é que isso funciona na vida do cristão? Paulo está dizendo: transformem-se. Transforme-se. Eu preciso ser outra coisa? Não. E como é que isso funciona? É uma mudança completa, profunda de pensamento, atitude, posicionamento. Como é que a pessoa consegue transformar-se dessa forma? Aí Paulo diz: só através de uma renovação da mente. E a mente envelhece? Envelhece. A mente fica velha? Fica. Tem jovens com a mentalidade de velho, mas tem velho com mentalidade de criança. Tem adulto com mentalidade de ancião, mas tem ancião com mentalidade de jovem. Interessante que isto é necessário, essa renovação, porque a palavra renovação é tornar algo ao seu estado inicial. Imagine, quando Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente, a sua mente no seu estado inicial é pura, é perfeita, é sem corrupção. Mas devido ao pecado que entrou através de Adão, essa mente foi enfraquecendo, envelhecendo, se podrificando, se corrompendo. Aí veio Jesus, trazendo através da palavra. Por quê? A palavra é o agente, é a ferramenta que o Espírito Santo usa
Deus, em sua infinita misericórdia, através do seu Espírito, usa a palavra para renovar nossa mente. E como é que isso é tão importante? Porque sem a mente renovada, não pode haver transformação. O homem continua, ele aceita Jesus, mas continua com a mesma prática. Ele é batizado e continua com a mesma prática. Ele começa a se envolver, a ceiar, a participar do grupo, a receber cargo, oportunidade, a ser separado, ungido, consagrado, ordenado, mas continua com a mesma prática, porque a sua mente ainda não foi renovada. A mente do cristão precisa se renovar, ou seja, voltar ao seu estado inicial. E isso não acontece do nada. Isso não acontece assim por obra do acaso. Não. É fruto de uma busca, de um desejo, de um envolvimento com o Espírito Santo e com a palavra. Toda vez que o cristão, toda vez que aquele que aceita Jesus, que busca ao Senhor, entende que precisa ser transformado, ser mudado, entende que é necessário que a vida dele possa transparecer que o seu caráter já não é mais o mesmo de outrora. Eu estava conversando com um pastor e eu disse para ele assim: sabe por que hoje o nome pastor já não causa tanto efeito, tanto impacto como antigamente? Naquela região, tanto pastor quanto padre, tinha a igreja católica, a igreja evangélica, era uma autoridade naquele lugar. Era uma autoridade. Todo mundo que passava tinha que pedir a bênção. As pessoas que diziam assim: olha, veio o pastor, as pessoas já, para poder cumprimentar. E por que isso mudou? Por quê? Por que esse nome não tem mais peso na vida das pessoas? Porque aqueles que carregam esse nome, havia de regra, mas muitos deles, a sua mente não mudou, não se renovou e não houve uma transformação verdadeira. Então o que é que aconteceu? Escandalizou, começou a escandalizar. E as pessoas começaram a dizer: mas não é pastor, não é um padre, não é um homem de Deus, e por que ele está fazendo isso, agindo assim? Então foi perdendo respeito. Porque é necessário na vida, principalmente daqueles que carregam um ministério sobre si, os seus ombros, precisa estar em constante transformação e renovação da mente. Porque a maioria dos pastores tem muita dor de cabeça com obreiros, com nós que somos obreiros, com aqueles que são ministros, com aqueles que têm responsabilidade, porque ainda não entenderam que precisam renovar sua mente. Aleluia! Oh glória! É como se eu estivesse dizendo assim para mim, como ele me disse: você precisa todos os dias renovar sua mente. Aleluia! Todos os dias você precisa buscar renovar sua mente, porque só haverá transformação completa, genuína, depois que a sua mente estiver completamente mudada, renovada, elevada ao estágio e ao momento inicial. Isso só será completo, é verdade, no arrebatamento da igreja. Mas isso não quer dizer que eu devo me acomodar, me acostumar com aquilo que a minha mente já sabe, com aquilo que a minha mente já decorou, com aquilo que a minha mente já está habitualizada. Não.
Eu preciso todos os dias, Senhor, renova minha mente. Senhor, eu preciso que o Senhor renove minha mente. Aleluia. Oh glória, só assim haverá uma transformação na nossa vida. Eu quero nessa noite encerrar aqui dizendo que se não houver uma renovação da mente para que haja uma transformação, o homem jamais experimentará a vontade de Deus, pastor. Interessante que a minha tradução, a NVI, diz assim: para que possa experimentar e comprovar. Não é só experimentar. Não é só você saber como é a vontade de Deus. É alguém dizer para você: me fala como é que funciona, como é que é. E você dizer assim: olha, eu sei como é que é porque eu experimentei. Eu posso te provar como é a vontade de Deus. Aleluia. Então, eu vou estar falando mais um pouco sobre isso. Na outra quarta? Vai ter quase que eu só não vou ter culto essa semana agora, mas eu tenho culto essa segunda, aí então já para não ficar muito tempo. Porque não vai ter final de semana, então não ficar só segunda, porque se não ter, quarta não ter, vai ter quarta também. Na outra quarta-feira vai ter. Vai ter também. Então tá bom. Ou que seja eu, ou que seja o pastor, mas que as pessoas venham ouvir a palavra, venham aprender da palavra, e isso vai gerar um desejo de buscar para si mesmo. Eu quero também isso, eu quero buscar isso, eu quero conhecer isso, eu quero experimentar isso. Para que os irmãos entendam uma coisa: você e eu, nós ainda não viveu aquilo que Deus, o melhor que Ele tem para nós. Presbítero Lucas, a gente ainda não experimentou o de melhor que Deus tem para nós. Quando eu pensei nisso, lembra do irmão do pródigo? O irmão do pródigo, ele tinha uma mente que ainda não havia sido renovada. Porque a palavra do Pai é dizendo: tudo que tem aqui é teu, você pode usufruir. A mente dele ainda não havia sido transformada e renovada, porque ele tinha tudo para usufruir daquilo de melhor que o Pai tinha. Porque ele se via como servo do seu Pai, ele não se via como filho. Mente de escravo. Mente de escravo. Então ele trabalhava com o Pai para receber o seu salário, mas o Pai estava dizendo: se você não fizer nada, é tudo teu. A sua vida. E que Deus, pelo seu Espírito, através da sua palavra, possa continuar essa renovação na nossa mente. Porque não só eu, mas você, a sua casa, a sua família, a minha família, esta igreja precisa experimentar do melhor que Deus tem para nós. Aleluia. Eu sinto tanta presença de Deus nessa noite. Se coloca de pé, eu quero orar. Abacantures, alabacana, lassúria, abacana. Baraciremianda, lassúria, emandara. Aleluia, aleluia. Deus está tão presente aqui nessa noite. O Espírito Santo está, aleluia, incendiando o meu coração nessa noite. Porque é o desejo de Deus que eu e você experimente o melhor que Ele tem nessa terra. Aleluia. Não só aqui, mas o que Ele tem lá em cima. O que Ele tem no porvir. Aleluia. Deus, que esta palavra alcance o seu objetivo para qual o Senhor enviou nessa noite.
não só os irmãos aqui, mas aqueles que também vão assistir esse vídeo, aqueles que vão ser alcançados através desta palavra, desta mensagem, desta revelação do céu. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa alcançar essa vida, transformar essa vida. Também aqueles que estão ao alcance deste microfone e deste som, Senhor, que o Senhor também possa mudar esta vida, transformar, renovar esta mente, esse coração, para que esta pessoa que vive escravizada por Satanás nesse vício, essa pessoa que vive escravizada nesse sentimento, nesse pensamento que não muda, que se acostumou a sofrer, acostumou a viver dessa forma, acostumou a viver nessa situação, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Por isso renova a nossa mente e esta mente também. Deus, é o que eu te peço nessa noite, e te agradeço por tua palavra, por tua presença, em nome do Senhor Jesus. Se você assim crê, aplaude.